Olá, meus amigos. Hoje nós vamos escutar a história de uma brasileirinha e a história dela ilustra muito bem, assim como tantas outras que nós temos conhecido aqui, ilustra muito bem o quanto a igreja não só influencia a vida das pessoas, ela controla a vida das pessoas, sim. E você deve estar, né? Se você tem acompanhado as histórias aqui no canal, talvez você esteja chegando à conclusão de que, como membro da igreja, muitas vezes você se sentiu ilhado mentalmente, né? No sentido de achar que se você não tinha um testemunho como aquelas outras pessoas, né, que sobem no púlpito e falam, você muitas vezes se sentiu como se você fosse a única pessoa, né, que não pudesse sentir aquelas coisas. Por que será? Tem alguma coisa errada comigo, né? Você, se você se apaixonou por alguém na missão, ou por algum missionário ou missionária, você também se sentiu, muito provavelmente, se sentiu mal e pensou, eu preciso me arrepender, né? Isso só acontece comigo, por quê, né, que isso está acontecendo comigo? E você não se dá conta que essas coisas são normais, né? E que milhares de pessoas se sentem como você. E a experiência dessa brasileirinha aqui mostra muito bem como o controle que a igreja exerce na vida dos membros traz consequências. E é tão claro, né? Só não vê quem não quer. Então ela começa dizendo o seguinte: Vânia, boa noite. Eu tenho 22 anos e fui membro da igreja Mórmon, a qual conheci aos meus 17 anos de idade. Assisti a seus vídeos sobre temáticas mormons e gostaria de compartilhar minha história, contribuir de alguma forma e buscar um conselho para seguir em frente. Logo ao entrar na igreja, conheci um missionário que me atraiu demais. Seu jeito de falar, seu intelecto, eram coisas que me encantavam nele, e por sorte ou azar, ele se sentiu atraído por mim também. Começamos a conversar, enviávamos e-mails toda segunda-feira e conversávamos sobre assuntos diversos. Éramos amigos demais e antes de qualquer sentimento, sentíamos um laço de amizade fortíssimo que achávamos ter vindo dos céus. Inocência minha. Logo nos declaramos um para o outro e oficializamos que esperaríamos um pelo outro e assim seguiu mais ou menos 1 ano e 4 meses de missão. Acompanhei ele por todas as alas por onde passou. Aconselhei e tentei estar lá sempre que fosse preciso. A missão acabou e um dia antes de retornar para o país dele, esqueci de mencionar que ele é argentino, ele foi à minha casa para me ver. Vânia, naquele dia eu não conseguia parar de olhar para ele, imaginar nosso casamento no templo. Nos abraçamos fortemente. Sim, éramos ousados e nos abraçamos umas 3 vezes, além dele ter trocado de lugar só para sentar ao meu lado numa conferência de estaca com os presidentes de missão, olhando lá de cima. E ele ainda me deu o terno dele para eu usar, pois fazia frio demais. O paletó, ela quis dizer, né? E ele se despediu com um beijo na testa. Com seu retorno, continuamos a conversar via WhatsApp, Facebook, Skype, e-mail e tudo mais que a gente tinha direito. Para a gente aquilo era luxo, tendo em vista que passamos muito tempo conversando apenas uma vez por semana. Ele me pediu em casamento e eu aceitei, pois via nele um homem maravilhoso que me entendia e me amava demais. Acompanhamos as conquistas um do outro, ele me viu entrar na faculdade, eu o vi arrumar emprego. Na minha cabeça, e creio que na dele, estávamos crescendo rumo ao nosso casamento. Com o tempo percebemos que seria difícil para que ele voltasse para me buscar, pois a moeda argentina é extremamente desvalorizada e com isso ele deveria trabalhar ainda mais para que pudéssemos seguir nossos planos. Houve uma época em que terminamos. Não lembro o motivo. Porém, terminamos e passamos tempo sem nos falarmos. Eles estavam se relacionando à distância, tá? Ela no Brasil e ele na Argentina já, como ex-missionário, tá? Nesse período, ele namorou novamente e eu também. Em ambos os casos, estávamos com pessoas fora do evangelho. Olha a distinção que existe aqui, né?
E no meu caso, eu quebrei a lei da castidade. O pesar tomou conta do meu coração. Esse relacionamento foi por água abaixo. Eu e o missionário retornado, tá? Acabamos nos reencontrando. O relacionamento dele também havia dado errado. Logo que voltamos, tratei de regularizar minha situação. Contei que havia namorado outro rapaz, mas não contei sobre a castidade. Contei sobre a castidade para o meu bispo, que incrivelmente não me julgou. Incrivelmente não, na verdade ele descobriu que sua filha mais nova tinha feito a mesma coisa e não podia me julgar. Na ocasião ele perguntou se eu não queria me casar com um rapaz, porém eu disse que não, e então estabelecemos metas para entrar no templo. Digo para você que se sentisse qualquer julgamento, eu passaria na cara dele que a filha dele tinha feito a mesma coisa. Acho que naquele momento vi a cara de derrotado dele como pai, e aquilo me chocou demais. Continuamos até que eu comprei passagens para a Argentina para o dia 15 de dezembro de 2017, onde a intenção era conhecer o local e a família dele, para após isso voltar ao Brasil e me organizar para ir de vez. Eu estava feliz, estava cumprindo minhas metas com o bispo, crente que a bala do julgamento não iria me atingir, porém, essa bala estava carregada em outra arma. Ela está usando uma analogia aqui, né? Contei para esse homem que eu julgava ser o amor da minha vida sobre a minha quebra da lei da castidade e deu a louca nele. Te juro, Vânia, ele me ofendeu com palavras que eu nem sabia que ele tinha aprendido no Brasil. Me ofendeu como se eu fosse a pior das mulheres. E mesmo eu tendo dito que havia me confessado para o bispo e estabelecido metas com ele, o rapaz não entendeu. Sendo que, antes de tudo, ele mesmo cometeu sérios pecados diante da igreja e nunca se confessou. Logo que o chilique passou, ele me cobrou que eu viajasse de vez para me casar. E eu neguei, pois não conseguia entender como um homem que me amava havia me ofendido daquela maneira. Terminamos o relacionamento mais uma vez, e confesso que foi difícil sentir que poderia me relacionar sem julgamentos com um homem. Eu estava arrasada. Desculpa. Quando tentei contato novamente, ele me falou que nunca deixaria de me amar, não importando com quem estivesse casado, e queria se casar apenas para cumprir mandamento. Na data de 8 de novembro desse ano, ou seja, de 2019, ele se casou, se selou para o tempo e eternidade com uma mulher a qual ele não ama, apenas para cumprimento de mandamento, como se realmente a vida eterna dele dependesse disso. E eu? Depois de um tempo, conheci outro rapaz fora da igreja, olha a distinção de novo aqui, né? Que me ama e me respeita, onde eu consegui contar tudo isso para ele nos mínimos detalhes e ele me entendeu e me abraçou. Presta atenção aqui. Esse padrão de qualidade mórmon que eu nunca consegui alcançar foi o principal problema. Não vou mentir que me culpo e me julgo muito ainda por isso. Espero que me entenda. Querida, e como eu te entendo? E como eu te entendo? Obrigada por mandar a tua história pra gente, viu? Por abrir teu coração com a gente. Eu vou começar pelo final do teu e-mail. Você fala que o padrão de qualidade mórmon que você nunca conseguiu alcançar foi o principal problema. O problema não foi você nunca alcançar aquele padrão. O problema é o padrão de qualidade mórmon em si. Tá bom? Você se apaixonou por ele como missionário, e isso, se você é membro da igreja, né, e tá escutando essa história, você fala, ai, que absurdo, né, porque ela é uma snake, né, que coisa feia. E o missionário também, né, se você perceber um missionário assim, dando bola para uma moça, você fala, ih, aquele lá é fubeca, né, missionário fubeca. Se o presidente percebe o que tá acontecendo, ele já chama para entrevista, vem cá, me diga o que tá acontecendo. O que passa batido para você como membro da igreja é o fato de que uma jovem e um jovem, né, nessa faixa de idade principalmente,
A coisa mais natural do mundo é eles se sentirem atraídos um pelo outro, é eles sentirem essa conexão, essa atração forte um pelo outro. É normal, mas a igreja te faz sentir péssimo como missionário e péssima se você é uma moça que se apaixonou por um deles. Por quê? É muito simples. Eles precisam que aquele pobre missionário esteja totalmente focado 24 horas por dia, 7 dias por semana na obra, entre aspas. Porém, é nas vendas, nos batismos, tá? Atração por alguém, amor, os sentimentos românticos, seja lá o nome que você quiser dar, isso tira o foco, né? É uma coisa que te tira o apetite, né? Talvez. Tira o sono, talvez, né? É algo que, se for forte o suficiente, você quer largar tudo e ficar com aquela pessoa, né? Isso é tão normal, isso é tão saudável. Mas aí as vendas vão cair. A igreja não pode correr esse risco. Então ela controla a vida dos missionários, principalmente nesse aspecto romântico, tá? Eu tenho pena também desse bispo que você fala aqui, né? Que você ficou chocada com o olhar de derrotado que você viu nele, porque a filha dele havia quebrado o 7º, né? Como se fala no mormonês. Porque eu acho que o 7º mandamento é não fornicarás, né? Que é a lei da castidade. Então, na igreja eles falam quebrou o 7º. Eu tenho pena desse bispo também, porque na igreja não basta você ter que controlar a tua própria vida. Você, como pai e mãe, você também é responsável por literalmente controlar a vida dos teus filhos. Financeiramente, porque eles têm que pagar o dízimo antes de qualquer coisa. Sexualmente, não pode quebrar o 7º e tem que casar na igreja. Intelectualmente também, porque você precisa priorizar a missão. Faculdade, carreira vem depois. E a moça vai se preparar para casar e não para ter uma carreira de sucesso. E o casamento vem paralelo. Casamento no templo mormon é prioridade. Isso tudo é para defender os interesses da igreja, tá? Só não vê quem não quer. Querida, ele te ofendeu daquela forma, ele terminou com você porque muito provavelmente ele idealizou você como sendo aquela moça virtuosa que eles adoram falar na igreja, e ele se decepcionou com você porque na cabeça dele nada, ele teria que aceitar, ele teria que se casar com uma moça virtuosa no templo. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias te faz se sentir um lixo se você tiver relação sexual antes do casamento, tá? Eles te comparam ao chiclete mastigado, é uma coisa horrorosa. Eles te comparam a um pedaço de bolo que já foi mordido, né? E você é o resto, você não é valorizada. Então, para muitos rapazes, que com certeza é o caso dele, se ficarem sabendo que você quebrou o 7º, acabou. Você cai no conceito deles literalmente, mas você precisa entender que esse é o padrão de qualidade absurdo mormon, tá? A vida é tua, você decidiu ter relação sexual com alguém porque você quis. E você não deveria ser tratada desse jeito por ele, você não deveria precisar se confessar para o bispo e fazer meta de entrar no templo mormon, tá vendo como é que funciona? Agora, só um parêntese, você que está assistindo aqui, que se acha, né, dono da verdade, membro da única igreja verdadeira sobre a terra, você está apontando o dedo. Vai, que absurdo, né? Não fornicarás, né? É um mandamento. Você guarda todos os mandamentos, né? Você é perfeito, né? Que bom. Então você se sente no direito de julgar essa moça, né? E apontar o dedo para quem quebra o 7º. Que pena que você é assim. Porque você não se enxerga. A igreja também não se enxerga. Ela está sendo processada aqui pelo roubo de 100 bilhões de dólares. Mas ela pega no pé de uma moça que decidiu ter relação sexual porque ela quis. E ela desmoraliza, ela faz essa moça se sentir um lixo. Porque a própria igreja não se enxerga. Os charlatões que lideram ela aqui de Salt Lake não se enxergam. E você também não enxerga a verdade. Isso é uma pena. Eu não estou falando de você, querida da história, tá? Estou falando de você que vem aqui julgar e atacar. Bola pra frente, viu? Você disse que sentiu, né, uma conexão muito forte com ele, né? Como se fosse uma
uma coisa que tivesse, né, vindo do céu. Segundo a a terapeuta sexual, desculpa, segundo a terapeuta sexual chamada Esther Perel, o mistério é o mestre do desejo. Sempre um sentimento entre um missionário, que é o fruto proibido, e uma moça, ou uma missionária e um rapaz, sempre vai existir essa sensação de que veio do céu, aquela coisa que, eu amo demais, esse amor nunca vai acabar, esse amor é divino. Isso é fisiológico, não é espiritual. Tá bom? Há males que vêm para bem, talvez tenha sido melhor assim não ter dado certo com ele. Ele é bastante hipócrita pelo que você fala, porque você disse que ele cometeu pecados diante da igreja que nunca confessou e se sentiu no direito de te julgar e te tratar mal. Eu acho que você escapou de uma bomba. Viu? Então, como eu gosto de falar, bora ser feliz, tá bom? Do teu jeito. Você é maior de idade, dona do teu nariz, não deixa ninguém controlar a tua vida sexual, financeira, intelectual. Pega a caneta e continua escrevendo a tua própria história, do teu jeito, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.